Bom dia. Bom dia. Beleza, né? Iniciar mais um ano, unidos, na busca de um ideal comum, na busca de um caminho melhor, né? E com essa confiança que a gente vai alcançar. Foi um ano difícil, deu muito medo, muitas angústias, né? Muitos foram embora, né? Inclusive meu pai foi, mas muitos chegaram, minha netinha também chegou, né? Para substituir o cantinho. Então a gente só tem que agradecer, só agradecer e agradecer mais esse ânimo de estar aqui, né? Hoje buscando o conforto dessa casa para o equilíbrio do nosso coração e nossa mente. Nosso tema de hoje é sobre a célula máter da humanidade, a família. Nosso irmão Mendes vai abordar o tema para a gente e a gente vai abrir invocando a Jesus, Mãe Santíssima, e a equipe de nosso irmão Milanês, que estejam junto com a gente, para que os nossos corações acalentem, para que nossas mentes se aquietem para a busca dos ensinamentos das palavras de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofenderem. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Eu passo a palavra. Nosso Bom dia, pessoal. Todos nós estamos aí para começar mais um ciclo, né, de vida. Um feliz ano novo para todos, né, que esse ano possa ser de grandes realizações espirituais para todos nós. Então, nós vamos falar hoje sobre família, porque a família é o que há de mais importante na nossa vida, porque é a base de tudo. Nós, espíritos, viemos aqui para esse mundo material, né, nessa reencarnação, e é na família. A reencarnação se dá na família, porque a família é a base, onde se constrói, onde espíritos se reúnem sob o mesmo teto para se ajudarem mutuamente, para aprenderem a amar uns aos outros, para poder acabar com as desavenças passadas que porventura existam entre eles, e para que a sociedade e o mundo seja melhor em função desse aprendizado, que é o aprendizado sob o mesmo teto. Então nós vamos falar um pouquinho da família, e eu tenho um livro que eu gosto muito, que é um desafio chamado Família. Então nesse livro, esse livro é de Joamar Zandini, e ele fala aqui o seguinte, muito interessante, eu gosto muito desse livro, é um livro que eu estudo muito, é um livro para ter em casa esse livro. Ele fala o seguinte, ele começa com uma frase de André Luiz, que está lá no nosso lar, fala o seguinte: o lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. Aí ele vem, temos observado na atualidade a preocupação da sociedade com o tema de família, é uma preocupação geral,
todos se preocupam com esse tema de família. Todas as igrejas, as religiões prezam muito essa célula máxima, né, importante, que é a família, né? Os psicólogos, assistentes sociais, de um modo geral, todas as religiões, os sociólogos, mostram voltados a discutir e analisar a problemática do ambiente familiar frente às profundas mudanças sociais no mundo moderno. Então, problemática do ambiente familiar frente às profundas mudanças sociais no mundo moderno. A família é apesar de ser a célula mais importante da nossa, né, o local mais importante que o Espírito tem para poder começar a viver e para viverem juntos, é mais difícil também, em função de que os Espíritos, nós, quando reencarnamos, quando nós nos preparamos para a reencarnação, de uma certa forma a gente tem esse processo reencarnatório como oportunidade de reajustarmos as nossas próprias vidas. Então o Espírito, quando ele está lá no plano espiritual, depois de desencarnado, ele tem uma visão muito ampla e muito mais profunda da sua própria vida. Ele consegue enxergar mais profundamente o passado e o futuro, né? Ele consegue perceber as necessidades dele de crescimento. Ele consegue perceber também as falhas que ele cometeu. Ele consegue perceber os enganos que ele cometeu, as oportunidades que ele deixou passar. E aí ele começa a preparar ou desejar, conforme a misericórdia divina nos permite, consertar isso. Então, por isso as reencarnações são tão importantes. Então ele se prepara para reencarnar. E nesse momento ele vai reunir aqueles espíritos que ele deveria ter se reajustado com ele em reencarnações passadas, e talvez na última reencarnação, e ele perdeu tempo, ele deixou passar, e às vezes, além de não ajudar e não se reajustar, ele complicou mais, ele aumentou o fator de inimizade entre eles. Então ele percebe tudo isso, e ele busca se reajustar, ele busca essa oportunidade. Por isso a família, eles se reúnem, vêm para o ambiente familiar na reencarnação. E aí vão conviver. O inimigo como o algoz, né? Aquele que sofreu com o que fez sofrer. E muitas vezes essa convivência, por intuição, porque nós temos esquecimento das coisas passadas, mas por intuição, às vezes ela é difícil. Porque aquele que sofreu, ele tem por intuição, um afastamento daquele outro. Ele percebe que não foi feliz com aquele outro espírito, que eles não tiveram uma convivência boa. Então ele é retraído, é difícil de conviver com ele. Então às vezes é um filho rebelde, às vezes é uma filha também rebelde, às vezes é a esposa ou o esposo que, ao chegarem aqui, começam a ter essas percepções e começam a se afastar um do outro, ter dificuldade de conviver. Às vezes é um neto que vem mais futuro. Então, às vezes é um irmão. Então nós temos na família essas dificuldades. Por isso que ele fala aqui, discutir e analisar a problemática do ambiente familiar, que são realmente essas dificuldades de conviver uns com os outros. É muito mais fácil, às vezes, eu conviver com o meu vizinho, com o colega da escola, do que com o meu irmão dentro de casa. Às vezes, com o meu irmão, chego em casa e a gente começa a brigar, e briga o tempo todo um com o outro. Não tem esse afeto, essa proximidade. Por quê? Porque são espíritos que vieram para se regenerarem, para se formar essa amizade, para acabar com as desavenças passadas. Por isso é mais difícil. Frente às profundas mudanças sociais do mundo moderno. Então, muitas vezes,
os adolescentes, as crianças menores, elas são envolvidas muito com os atrativos da vida material do mundo, a televisão, os jogos, os joguinhos, né? Os filmes, as amizades, às vezes não muito boas. Então elas se envolvem, que isso muitas vezes é atrativo para eles, atraem esses espíritos para fora de casa, porque ajudam esse afastamento de um com o outro, do pai com o filho, do filho com o pai, por causa dessas facilidades que o mundo moderno nos proporciona. O celular, o joguinho lá no tablet, os filmes, a televisão, os programas de televisão. Isso é muito... é o que acontece com muita frequência. E esse mundo moderno, essas programações do mundo moderno, também não faz nada para ajudar, de um modo geral. Pelo contrário. Eu estava vendo há pouco tempo um programa de televisão que era Malhação, e esse programa ele só passava, o horário dele era exatamente no horário onde os pais não estavam em casa. Ele passava no horário que os pais estavam trabalhando, e os filhos ficavam ali sozinhos, envolvidos com aquele programa, absorvendo aqueles exageros todos que se faziam acontecer lá durante esse programa. A convivência daqueles adolescentes, muitas vezes, de um modo geral, sem juízo nenhum, dando exemplos não muito sadios para os filhos, as crianças, os adolescentes que assistiam em casa. E os pais não estavam presentes, porque estavam trabalhando. Foi um horário estratégico para poder fazer essa divulgação, a mídia fazer esse processo de alienação das crianças, vamos assim, dos jovens. E isso é um exemplo só, mas tem mais, muitos aí, né? Então, continuando aqui, fala: o lar é a célula básica do organismo social. Se os lares estiverem ruindo, a sociedade também estará caminhando para o caos, porque a sociedade é um reflexo do lar. As crianças saem de casa para constituir a sociedade. Os nossos governantes, os nossos políticos, os nossos companheiros de trabalho, eles trazem de dentro do lar as suas atitudes na vida, em sociedade. E se as atitudes dentro do lar não é satisfatória, não está muito sadia, essas atitudes também não serão satisfatórias nem sadias em sociedade. Por isso a sociedade tem um declínio muito grande com isso. Então o lar é responsável para que a sociedade seja uma sociedade boa e produtiva, desde que ele seja um lar bem constituído. Então aqueles espíritos que saem desse lar para enfrentar a vida fora do lar, se ele estiver bem estruturado, ele vai ser um homem de bem. E ele sendo um homem de bem, a sociedade também será. Sem embargo, para o Espiritismo, esta não é uma preocupação nova. Desde a codificação das doutrinas por Allan Kardec, os espíritos e o próprio mestre lionês, quer dizer, o Allan Kardec, trataram com imensa propriedade a importância do núcleo familiar no processo renovador da humanidade. E ele continua: como podemos definir família? Como que é? Resumindo, diríamos que família basicamente é aquele grupo de convivência mais restrita no dia a dia, pai, mãe, filhos, eventualmente outros parentes próximos, como sobrinhos, primos, tios. Todos estão envolvidos no mesmo processo de transformação, né? Então, lá no plano espiritual, começa esse preparativo para a formação da família, supervisionado pelos dirigentes espirituais. Então, essa formação familiar, ela começa a ser programada e planejada no plano espiritual sob a orientação dos espíritos superiores, dos guias espirituais, não é aleatoriamente. O espírito ele vem sob um certo controle nessa encarnação. É claro que tem
isso é uma regra geral, existe alguns aspectos em que o espírito ele vem compulsoriamente, ele não tem participação nesse planejamento, isso devido ao fato de que muitas vezes ele é um espírito muito rebelde e que não tem ainda aceitação para nem boa vontade para poder se reajustar. Então muitas vezes os espíritos superiores acham por bem colocá-lo numa reencarnação compulsória. Então ele vem sem ter participação nenhuma. Mas, de um modo geral, esse planejamento ele é acompanhado dos espíritos superiores que tem toda que nos dá toda essa ajuda para que a gente possa fazer uma boa escolha, uma escolha mais coerente e que a gente vai dar conta de resolver, de viver essa reencarnação. Porque não adianta escolher provas lá no plano espiritual de que quando eu chegar aqui eu não vou dar conta de fazer. Então eu tenho essa supervisão dos espíritos superiores lá que me ajudam, né, sempre. E além do anjo de guarda que está sempre junto, né, do espírito. O Emmanuel lembra o seguinte: antes do berço, quase sempre conhece a alma humana plenamente desperta grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Como eu disse, lá no plano espiritual, o espírito livre da matéria, ele tem uma visão mais ampla daquilo que ele cometeu de engano. Então lá, por isso há um sofrimento no plano espiritual, por isso há as regiões de sofrimento, porque o espírito, quando ele chega no plano espiritual, que ele passa pelo processo de desencarne e já se reequilibrou, já se entendeu como espírito já no plano espiritual, ele começa a perceber com mais amplitude, porque está livre do corpo físico, que é uma prisão, ele começa a perceber com mais amplitude o que ele fez de errado, o que ele perdeu, o que ele deixou de fazer, o que ele combinou e não fez. Então ele passa um processo de arrependimento muito pesado para ele, ele passa por aquele processo de querendo voltar para consertar, de ansiedade, ele sofre com isso. O arrependimento, ele vem dessa visão do Espírito. E ele, como nós temos na nossa intimidade as leis divinas, como nós temos na nossa intimidade o caminho que nós devemos seguir, ele percebe o caminho que ele deveria ter seguido. Ele percebe o objetivo que o Espírito tem na vida espiritual, que é caminhar no processo evolutivo sempre para o crescimento, sempre para o bem. Então ele percebe que ele perdeu tempo, ele percebe que ele deixou passar oportunidades, por isso ele sofre. E aí ele vai trabalhar com os espíritos superiores que os ajudam, né? Os espíritos estão sempre nos ajudando, a partir do nosso merecimento, é claro, que tudo tem que partir de nós. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para a boa vontade de fazermos as melhorias. Então, à medida que eu me coloco à disposição da espiritualidade para poder corrigir as minhas falhas, eles vão me ajudar. E aí nós vamos preparar a reencarnação. E aí eu vou ver lá, olha, aquele fulano lá que eu prejudiquei. Eu não devia ter feito isso, mas eu prejudiquei, roubei as coisas dele, fiz um desfalque nele, eu falsifiquei a assinatura dele e passei a mão nos bens materiais dele. Aquele ali eu tomei a mulher dele, ou o marido. Então assim, nos tornamos inimigos por causa disso, então vamos chamar ele. Aí a espiritualidade reúne esses espíritos para que eles possam tratar essas desavenças. É difícil, porque muitas vezes o que foi a vítima, ela não tem muita boa vontade de se relacionar com o que foi o algoz. Então há uma conversa, há um planejamento, cada um é conversado à parte, é tratado das suas dificuldades, até o momento em que se reúnem e se concordam em se reajustar, em vir junto aqui.
Aí vão reunir e vão descer a terra numa encarnação para se unir. Vamos supor, dois espíritos vão se unir em casamento, aí um homem e uma mulher. Cada um vem no sexo próprio propício a isso. E nesse momento que estão vivendo já esse processo de correção da reencarnação, são levados muitas vezes para essa conversa e essas reuniões com os outros espíritos também envolvidos. Porque não são só dois espíritos, são vários espíritos. Tem os filhos que vão vir, que são espíritos também que devem. E tem os filhos que vão vir, que são espíritos também que são amigos. Que não devem, mas são amigos, queridos, e que vêm com a propósito de ajuda. Por isso na família tem espíritos fáceis de conviver e espíritos difíceis de conviver. Então, esse casal, depois de reencarnado e casado aqui na Terra, começa no sono físico, a viagem do plano espiritual, para continuar a conversação e o planejamento com os espíritos que vão ser os filhos. Então, um a um, ao seu tempo, vem para a reencarnação, naquela família. Então, esse propósito é o propósito sagrado, é uma coisa importante. Então, a maternidade e a paternidade, ela tem esse vínculo de importância. Não é só colocou no mundo, tem que alimentar, não. O vínculo familiar, ele tem um propósito de reajuste espiritual. Então, aquele pai que recebe um filho difícil, porque tiveram relações complicadas no passado. E essa dificuldade é para ser tratada. Ele não pode abandonar e virar as costas, porque está abandonando a missão dele. Então, ele tem que procurar de resolver essa dificuldade de várias formas. Aí o mundo material tem lá suas ferramentas, tem os psicólogos, tem vários, né, as escolas preparativas, né, preparatórias para crianças difíceis, tem vários treinamentos, várias formas, várias ferramentas de que o pai possa resolver essa dificuldade de convivência. Mas ele tem a responsabilidade de transformar esse espírito, que às vezes é um espírito viciado, que foi viciado numa vida passada por causa dele, muitas vezes ele, que foi o responsável pela viciação daquele espírito em outras vidas, ele tem a obrigação moral de transformar aquele espírito num espírito bom. Fazer com que aquela viciação seja esquecida, seja adormecida no coração daquele espírito e virtudes sejam colocadas ali para substituir essas dificuldades. E esse jovem, muitas vezes rebelde, ele vai se tornando menos rebelde durante o seu crescimento, a sua evolução naquela família. E quando ele partir para a vida particular dele, independente, ele já é, muitas vezes, um homem de bem. Estou lembrando da história do nosso lar, né, do André Luiz, em que o pai do André Luiz está lá no umbral, grudado, né, as duas amantes, e o planejamento é ele reencarnar sendo pai dessas duas meninas que ele desencaminhou, né, era amante. Então a gente fica imaginando como será a vida, como será a relação familiar entre esse pai e essas duas filhas. Né? Porque no passado ele caminhou com o vício, agora ele vai ter que encaminhar essas meninas para outro caminho, né? Então não vai ser uma relação fácil. Eu imagino que esse pai deve ter um ciúmes horroroso dessas meninas, né? Deve ser. É verdade. Então esse é um exemplo típico do que nós estamos falando. As dificuldades que os espíritos causaram no passado, a vida que levaram, e que agora tem que ter esse trabalho todo para poder reajustar, para poder corrigir. O caso do André Luiz, realmente o pai dele vai ter que conviver com as duas amantes como filhas. É o propósito dele, né? Dos espíritos superiores. O que eu acho interessante, seu Mendes, é que agora é uma outra versão do amor, né? Antes era
como amante mesmo, ligado ao sexo, agora como pai, vai purificar também esse amor, essa relação. E muitas vezes difícil, porque vai ter esse envolvimento de todo de ciúme, né, os reflexos da vida passada vão estar sempre ali borbulhando na atualidade deles lá, né? Então é difícil mesmo. E assim tem vários outros aspectos, né, que são as causas das dificuldades do lar mesmo, né? Então, aí ele continua aqui, ó. No decorrer da nossa jornada terrena, sucedem-se situações que irão traduzir na prática o planejamento feito na esfera espiritual. O namoro, o noivado, o casamento, o clima de afetividade, a necessidade do respeito aos compromissos assumidos, os problemas que surgem no dia a dia, pais amparando os filhos, filhos protegendo pais idosos e doentes, e outros familiares que formam um grande laço de parentesco e assim por diante. Então, o envolvimento é de uma forma geral, né? Todas essas experiências nos induzem a uma posição de defesa natural nos compromissos domésticos. Mas o materialismo, no momento atual, tem convidado as criaturas a uma atitude egoística, de deserção de suas obrigações, instalando em seus corações a planta venenosa do imediatismo, do comodismo, da vaidade, do orgulho, do prazer a qualquer preço. Então, aquilo que eu falei no início, as facilidades e as coisas atrativas do mundo material começam a interferir nessa convivência dos espíritos, na convivência, interferir no desenvolvimento espiritual, no andamento das ações propostas. Então eu começo a ser orgulhoso, porque muitas vezes eu nasci numa família que tem um certo prestígio, então eu tenho um orgulho. Eu começo a ser orgulhoso porque eu nasci lourinho, de olho azul, forte, atlético. Eu começo a ficar orgulhoso começo a ser vaidoso. Eu começo a ficar orgulhoso, eu começo a ser egoísta, porque muitas vezes eu não tive um pai muito de mãos mais firmes e que cortaram o meu egoísmo quando eu era criancinha. Então, depois de grande, eu sou um homem egoísta, uma pessoa, um jovem egoísta, que eu quero as coisas para mim. Então eu brigo na rua pelas coisas que eu quero, que eu acho que devem ser do meu jeito. Eu não aceito a opinião das pessoas. Então isso tudo é dificuldades que o mundo material nos apresenta. Aí eu começo a trabalhar, eu começo a perceber que eu sou uma pessoa, às vezes, com uma certa inteligência mais privilegiada, então eu consigo dar o corpo nos outros, eu consigo passar a perna nas pessoas, começo a acumular dinheiro, fortuna, em função de prejudicar as pessoas. Aí começo a preocupar mais com esse lado, esqueço completamente os meus objetivos espirituais. Então eu começo a acumular dinheiro, começo a ser egoísta, começo a ser vaidoso, começo a trair as pessoas que estão envolvidas comigo. Então tudo isso são as dificuldades que o mundo material me fornece. Eu começo a frequentar festas, usar drogas, dar mais valor às coisas do mundo do que à minha própria família. Eu saio de casa cedo, ou às vezes fico em casa durante uma manhã inteira dormindo e saio à noite e fico a noite toda nas farras, nas baladas, só preocupando com essas coisas. E não tem nenhuma preocupação com esse lado espiritual, que é o lado que eu combinei, que é o lado que eu entrei nesse planejamento, me propus a seguir e a resolver, e estou deixando para trás. Então, as experiências do mundo material que são fortes, são atrativas. A gente sabe que é difícil, a gente muitas vezes, deixar de ir numa festa para vir numa reunião na casa espírita, ou numa casa
religiosa. Muitas pessoas preferem ir para a festa, no aniversário lá do irmão, do que para vir assistir um culto. As pessoas agora no final do ano preferiram, grande parte delas, adorar o Papai Noel do que lembrar de Jesus. Porque o Papai Noel é muito mais atrativo, muito mais bonito, cheio de presente, cheio de festa, luz brilhando, tudo. E Jesus não, Jesus é uma reflexão interna. Você tem que sentar no seu canto, entrar para dentro do seu coração, fazer suas preces, fazer uma reflexão da sua vida. E isso é chato. É mais fácil eu estar lá na ceia, explorando uma champanhe com o pessoal. Então essas facilidades, essas coisas atrativas do mundo material são dificuldades que a gente enfrenta. Mas é natural, porque nós estamos num patamar evolutivo que é isso que nos traz mais atração. Mas é próprio da nossa própria evolução. Mas cada um de nós, se nos esforçarmos para poder tentar vencer essas vontades, porque são momentos, nós temos uma vida inteira pela frente. Alguns momentos que a gente deixar de participar do mundo material assim, não vai nos prejudicar em nada. Mas a gente acha que essa vida material que nós vivemos é o que importa. Então nós queremos vivê-la totalmente, sem abrir mão de nada. Mas a nossa vida é uma vida espiritual. Isso aqui é um momento que passa, e quando nós voltarmos para o plano espiritual, no desencarne, nós vamos perceber o tempo que perdemos e as oportunidades que deixamos passar. Então isso é importante. Então nós não podemos esquecer que o ambiente familiar é formado por criaturas em processo de melhoria, ainda carregando muita sombra por expurgar, o que cria um clima de experiências diversas, constituindo uma grande escola a educá-las, um grande cadinho depurando-as. Como matérias indispensáveis ao nosso crescimento espiritual, encontramos aí as alegrias, as lutas dentro do lar, as dores, as desavenças, as experiências, o menosprezo, a ingratidão, a amizade e o amor. Tudo isso nós encontramos na nossa experiência familiar. E nós temos que conviver com tudo isso aí de forma equilibrada, dando mais ênfase às coisas boas e procurando eliminar do nosso coração as que são prejudiciais. Então é um trabalho que nós temos que estar sempre atentos, né? É o vigiar para que a gente possa perceber essas situações na nossa vida e orar para que nossos espíritos superiores, os nossos anjos de guarda, para que Jesus nos dê a força necessária para que a gente consiga vencer as dificuldades. Fontes de socorro. Então aí agora vamos ver as fontes de socorro. Onde os pais podem buscar o socorro para as dificuldades em sua missão? Então essa dificuldade de transformar aquela criança que é um espírito antigo, cheio de problemas e vícios, transformar naquela vida de até os 12 anos, que é uma página que vem em branco, ele possa transformar aquilo num adolescente sadio, numa criança boa, num futuro homem de bem. Os psicólogos, os educadores, os médicos, assistentes sociais, sabemos que essas profissões são grandes auxiliares no trabalho de socorro à família, né? Os educadores, os psicólogos, mas não suficientes para enfrentar a tempestade moral que assola o lar na atualidade. Não são suficientes. Jesus é o grande psicólogo, educador, médico e mestre, a nos mostrar o caminho da vitória espiritual. Jesus, o Evangelho é o grande roteiro de iluminação das almas, encerrando em si a manifestação do Divino Mestre.
E a doutrina espírita, o espiritismo, é a revivência do Evangelho, trazido à Terra sob a supervisão do Cristo, com a missão de transformar a humanidade para a nova era. E o Espiritismo se manifestará integralmente em toda a sua plenitude através das casas espíritas, base principal de irradiação da mensagem renovadora do terceiro milênio. Allan Kardec elucida o socorro do Espiritismo à família ante as dificuldades da vida moderna. Pode o Espiritismo remediar esse mal? Sem nenhuma dúvida. E não hesitamos em dizer que é o único suficientemente poderoso para o fazer cessar. Porque o Espiritismo, a doutrina, ela nos esclarece com mais clareza, vamos assim dizer, ela nos mostra com mais clareza o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita vem trazer de volta Jesus às nossas vidas com falas mais compreensíveis e mais profundas do que as falas dele na época que ele esteve aqui. Porque naquele momento que ele esteve aqui, ele ainda não podia falar abertamente muitas coisas que a doutrina espírita hoje nos traduz através dos espíritos superiores, nas obras básicas. Allan Kardec coloca para nós, vem nos esclarecer com mais clareza, nos mostrar com mais clareza o que Jesus nos ensinou e o que Jesus deixou para que nós pudéssemos usar como roteiro de vida, que é o seu Evangelho. E ele como modelo, porque lá na questão, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual que é o modelo que a humanidade tem para seguir. E eles respondem simplesmente, Jesus é um modelo que temos para seguir. Então, ele está revivido na doutrina dos Espíritos, trazendo de volta os seus ensinamentos, transformando as entrelinhas que ele deixou em frases compreensíveis hoje para todos nós. O Espiritismo auxiliará a organização familiar através de infinitas formas, mas destacamos como codificador, esclarecendo a missão e a responsabilidade dos pais. Então, o Espiritismo vem, através de esclarecimentos, mostrar para cada um, para cada pai, qual é a sua responsabilidade e qual é a missão que ele tem como pai aqui na Terra. Fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, as qualidades boas ou qualidades más, fazendo com que nós tenhamos mais conhecimento dessas qualidades e dificuldades, vamos assim dizer. Mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados. Então o Espiritismo vem nos mostrar como que nós podemos, que ação que podemos ter com esses espíritos encarnados e desencarnados. Tem muitas orientações, como a prece, por exemplo, como as mudanças de atitude, como um exemplo. Todos são informações e orientações que a doutrina espírita nos traz. A implantação do culto, né, do lar. Sim. A evangelização infantil na casa espírita, trazendo a criança desde cedo para que ela possa começar a tomar conhecimento com essas orientações. O hábito de fazer o culto no lar, como uma obra desse aqui. O culto no lar tem uma tamanha importância na nossa vida, a gente acha que não, no nosso lar, mas ele cria na nossa casa um ponto de energia positiva, uma luz que vai aos poucos iluminando toda aquela, nos envolvendo os nossos vizinhos, envolvendo o nosso lar, na proteção contra as energias negativas que podem nos assolar. O exemplo, né, Mendes, também? Sim. O exemplo dos O pais. exemplo. Pode falar. Uma dúvida que eu tenho, né? Sim. Muito pode falar, inclusive, é o seguinte: e quando você já perdeu toda essa primeira fase, a educação, quando você foi conhecer o Espiritismo, já estava mais velho que seus filhos maiores?
você não teve essa fase de introdução, é como a criança. qual seria o remédio, por exemplo? Pois é. A mudança de atitude? Sim. Porque quando a gente deixa passar o momento da infância da criança, que a criança até os 7 anos ela tem um processo de aprendizado muito aberto, depois ele vai se fechando aos poucos até a idade de 20, 21 anos, quando ele se torna um adulto, onde o que tinha de aprender, de ser orientado, já foi feito ou não foi, e ele volta a ter acesso às suas experiências passadas. Então a sua personalidade começa a se transformar no que ele era. Então o homem que não sofreu desde criança nenhuma orientação, ele volta a ser exatamente o que ele era na encarnação passada. Ele revê todas as suas experiências espirituais. Mas aquele que é bem orientado, mesmo depois de adulto, se ele se esforça para poder seguir, vai numa casa, quando numa casa religiosa, no nosso caso aqui, vem a fraternidade, ouve as palestras, procura refletir, procura mudar os seus princípios de vida, tudo depende dele. E se ele vive num ambiente onde ele tem exemplos bons de serem seguidos, ele também, esses exemplos sempre arrastam a pessoa. Então, tudo é possível. É mais difícil, é mais trabalhoso, mas é possível. Depois de adulto, depende dele, porque cada um tem que fazer sua própria caminhada. Então, se ele não observar esses ensinamentos, essas mudanças íntimas que devem ser feitas e deixar a coisa fluir, ele vai desencarnar e vai chegar lá e vai ver que ele perdeu tempo, perdeu a reencarnação dele, o processo que ele teve, a oportunidade que ele teve, que nós temos 3/4 de espíritos do número de encarnados, nós temos três vezes mais lá no plano espiritual, de espíritos na fila, doido para vir reencarnar. Porque lá, chegando lá, eles viram os processos que perderam, o tempo que deixou passar, os enganos que cometeram, estão doidos para vir corrigir, porque já perceberam a necessidade do crescimento, e é aqui na encarnação que eles vão ter a oportunidade de resolver isso. Então, eles estão lá na fila, doidos, para poder reencarnar. E aí a pessoa chega lá, desencarnou e viu que teve essa oportunidade, foi como ganhar na loteria, teve essa oportunidade de vir aqui e deixou passar. Aí esses pais também serão responsabilizados pela própria consciência também lá no plano espiritual, porque chegam lá e vão falar: puxa vida, eu fiz um propósito de reajustar esses irmãos aqui, e chegou lá e eu deixei que rodasse livre, não orientei, não me preocupei, não fiz a minha parte. Então todos eles vão sofrer depois. A própria consciência vai fazer com que eles se sintam constrangidos a procurar de novo a reencarnação, e aí eles vão lá para a fila. Quanto tempo eles vão ficar sofrendo, esperando nova oportunidade? Então é importante que tenhamos essa consciência. Se nós não tivermos um bom ensinamento quando criança, nós estamos tendo a oportunidade agora, porque as casas religiosas, de um modo geral, e a casa espírita com maior intensidade, têm trazido os ensinamentos e as orientações para todos nós, para que a gente não perca tempo. As mudanças estão acontecendo, né? A transição planetária está aí às nossas portas, onde a Terra deixará de ser um mundo de sofrimento, de prova e expiação, e vai se transformar num planeta de regeneração, onde espíritos que ficarão aqui deverão ser espíritos somente regenerados. O mundo de regeneração só vai ter espírito regenerado. O que é um espírito regenerado? É aquele que já deixou de cometer os enganos, que já se preocupa e trabalha a sua intimidade no bem. Esse é o regenerado. Não é um espírito puro ainda, não é um espírito ainda de classe superior, mas é um espírito que trabalha e que procura, com todo o esforço possível, melhorar a sua condição. Então, esse trabalho que nós temos com a nossa
com essa preocupação de nos melhorarmos, é que é importante. Então essa é a oportunidade que nós temos, até que esse mundo se transforme e nós tenhamos condições de estar vestindo a túnica nupcial. Estou lembrando de um caso aqui com o Chico, que foi atribuído, né? Dentro desse processo de evangelização adulta, tinha um rapaz que estava na fila, aguardando a cesta de alimentos. E o outro chegou e falou: Chico, essa pessoa não precisa de alimento, ela já tem em casa, preocupa não, meu irmão, está se preparando para a próxima encarnação. Então muitas das vezes a gente vê assim: poxa, minha missão como educador foi perdida. Nunca tem essa perda. Sempre tem algum exemplo. Sempre tem a próxima, né? Que vai ter, né? Sempre tem a próxima, porque a misericórdia de Deus, ela é constante na nossa vida. Então, não existe aquela história do castigo eterno. Você perdeu sua chance, agora você vai ficar sofrendo aí. Não. Deus, na sua bondade de Pai, sempre nos dá novas oportunidades. Mas nós temos que esperar a nossa vez. Não vai ser nada. Chegou no plano espiritual e viu que precisa de nova oportunidade, que nós vamos voltar logo imediatamente. Nós temos que esperar a nossa vez. E essa espera é que é dolorosa, porque você está ali, na sua mente está ali, puxa vida, perdi tempo, deixei de fazer. Oh, meu Deus, faz com que essa fila anda logo aí, que eu estou doido para voltar para a terra. Então é um processo de dificuldade. É interessante ouvir as colocações aí. É deixar para a gente o seguinte, que a doutrina, ela não é salvadora, ela é consoladora e esclarecedora, porque ela vem trazer ensinamentos, esclarecimentos que a humanidade ainda estava de uma certa forma adormecida, e que precisava disso virar à tona para fazer com que esses entendimentos viessem a aflorar no espírito e eu senti a necessidade de buscar a sabedoria, de caminhar, vencer a porta larga entre nós, tá só de tão larga, né? É largona mesmo. Mas é isso aí. Então, é que a Olga falou ali, ó, a doutrina, ela não é uma religião. A doutrina tem vários aspectos. E o principal aspecto dela é a consolação. Como a consolação, como ela nos atinge na forma de consolar? Nos mostrando que nós vamos ter sempre oportunidades de refazer nossos enganos, nos mostrando que Deus é bondoso, nos mostrando que depende só de nós, o nosso crescimento, que nós vamos ter essas oportunidades quantas vezes forem necessárias. Nós teremos a oportunidade de reencarnar enquanto precisarmos. Deus não tem um limite para nós, você não reencarna mais, você já reencarnou 500 mil vezes, agora você não vai para reencarnar mais, você está perdendo tempo. Não existe isso. Mas nós temos que pensar, e o Espírito pensa lá no plano espiritual, é que por que eu vou demorar um século para poder dar um passo, se eu me esforçar e procurar trabalhar o meu caminhar, eu posso caminhar em 10 anos. De 50 anos, por que eu preciso ficar um século aqui sofrendo? O André Luiz, ele desencarnou, passou 8 anos no plano, lá nas regiões de sofrimento, 8 anos, e teve a sua consciência totalmente despertada para as necessidades espirituais, e ele deu um passo evolutivo muito grande, que foi devido ao esforço dele, a boa vontade de melhorar, a percepção dele da vida futura, que fez com que ele se modificasse imediatamente, se abrisse ao entendimento, abrisse ao aprendizado, e hoje é um espírito que nos traz grandes ensinamentos lá do plano espiritual. Mas ele, quando desencarnou, nos anos 40, mais ou menos aqui na Terra, ele era como nós, tinha suas dificuldades, tinha seus vícios, era um médico, não era aquele espírito, aquela pessoa que vivia fazendo caridade com as pessoas nenhuma. Ele atendeu 3 pessoas ou 4, não sei, de graça como médico, assim a pedido,
da mãe dele, eu não sei se foi da mãe dele, eu não sei se mesmo. Acho que era da secretária. Da secretária dele, que punha as pessoas lá para ele atender de graça. 3. Ele não era um espírito tipo Chico Xavier na época que ele estava aqui, ele era como nós. Mas ele, assim, ele segurou a oportunidade, ele percebeu, conseguiu perceber, usou a inteligência dele, viu a necessidade de mudança, viu o caminho que ele tinha que seguir, o caminho que Jesus traçou para todos nós, e ele pegou firme. Então, dos anos 40 até hoje aqui, nós estamos aqui nessa época, pouquíssimo tempo, e ele é um espírito hoje superior, um espírito que nos traz grandes ensinamentos nas suas obras sobre o plano espiritual, sobre a nossa vida espiritual. E isso não é privilégio, é esforço, trabalho, e todos nós podemos fazer isso. Então o mundo de regeneração está chegando, e nós temos a oportunidade até lá de aproveitar essa encarnação que ainda estamos vivendo, não deixá-la acabar sem a gente utilizar de todos os recursos que ela nos dá para crescimento. Vamos trabalhar a nossa vida espiritual. Não é apologia a virar as costas para o mundo material, não. Nós estamos encarnados na matéria. Nós podemos viver, nós podemos ir na festa de aniversário, sim, claro. Nós podemos participar, ir numa praia, nos divertir. Nós podemos ir lá fazer os nossos jantares lá com os amigos. Isso, nada disso é proibido. Nós podemos ter nossa casa, beleza, nosso carro. Isso aí é usar o que o mundo material nos oferece, porque nós estamos vivendo no mundo material. Mas nós temos que ter o equilíbrio necessário, para não deixar que isso seja mais importante do que a nossa vida em espírito, do que a nossa vida espiritual. Porque isso aqui que estamos vivendo é uma pequena fase da nossa vida. É como se nós estivéssemos fazendo uma escola num país distante, fazendo um curso, uma pós-graduação, lá nos Estados Unidos ou lá na Inglaterra, e depois a gente terminou, a gente volta para cá e continua a nossa vida. A nossa vida é aqui. Assim é o espírito, nossa vida é lá no plano espiritual. A gente vem de longo caminho, tendo essas paradas, essas escolas de aprendizado, que são as reencarnações, para que nós possamos cada vez aprender mais e caminhar com mais segurança. A gente vem. Estamos aqui agora, essa é a nossa melhor encarnação, é a nossa melhor fase, porque as coisas que a gente tinha de ruim ficaram lá atrás, e nós possivelmente já corrigimos grande parte delas, ou a maioria delas, mas estamos na nossa melhor fase. Mas nós temos ainda que continuar o caminho. O caminho vai se perder de vista e nós temos que continuar nele. Agora, a forma que vamos continuar daqui para frente nesse outro caminho depende de nós. Podemos ir por caminhos espinhentos ou podemos ir por caminhos floridos, asfaltos bem feitinhos para que a gente não corra o risco de cair, ou vamos por caminhos espinhosos, cheios de buraco. Depende da nossa escolha. Isso Deus nos permite, que nós escolhemos o caminho que nós devemos seguir. Então, a família que estiver dentro do ideal cristão, ela não será perfeita. Será aquela onde houver luta, disposição e ideal renovador. Será aquela onde houver equilíbrio, débitos espirituais sendo ressarcidos, aceitação às provas, amor sem relaxamento, afetos sublimados, energia sem violência, desafeto em reconciliação, disciplina estimulante, amadurecimento, alegria ponderada, renovação, amizade e compreensão. Essa é a família cristã, ideal cristão. Não é a perfeição, mas é o ideal. Quando despertarmos para a importância da assistência à família, estaremos resgatando os valores verdadeiros da fraternidade, conduzindo a humanidade
a posição de mundo mais elevado e justo. Então nós vamos exaltar aqui, nós estamos exaltando, né, mostrando a necessidade do sagrado ambiente doméstico, lembrando a excelsa figura do lar de Jesus, nas palavras da irmã Sheila. O Evangelho foi iniciado na manjedoura, demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espalhar-se pelo mundo. Então, a gente volta a ressaltar a importância do culto no lar, né? Porque Jesus instituiu esse culto no lar, na casa dos apóstolos, na casa de Pedro. Jesus e os apóstolos sempre, no final, né, sempre se reuniam para conversação na casa de um dos apóstolos. E certo dia, na casa de Pedro, reunidos, ele propôs, né, todo mundo conversando coisas, futilidades, uma série de coisas, ele propôs ser mais objetivo, né? Era o propósito dele, que estava no momento já dessa nova orientação, de transformar, de fazer com que aquela mesa onde se serviam alimentos servisse também o alimento espiritual. E ali ele fez o primeiro culto do lar. Então o culto do lar é importante que nós continuemos com esse processo. Todos os espíritas, de um modo geral, já têm esse hábito de fazer o culto do lar. Né? Alguns que ainda não têm, eu aconselho, né, a que tenham, porque é importante, como eu já disse, esse culto no lar. Uma vez na semana, uma vez só, durante, no máximo, pode ser no máximo uma meia hora, uns 30 minutos, 20, 30 minutos, sempre no mesmo dia da semana e na mesma hora. Sentar-se à mesa com o Evangelho, com uma obra subsidiária que possa trazer, elevar os pensamentos, elevar a mente, faz uma leitura edificante, aí essa leitura edificante vai fazer com que a nossa mente se desligue um pouco das dificuldades do mundo material, e aí faça uma prece e leia ao acaso, abra o Evangelho, leia um trecho e procure conversar a respeito daquele trecho. Cada um dizer o que entendeu, o que achou daquele texto, como compreendeu a instrução que ali está, e se conversam ali sobre o Evangelho. Não é para que deva obrigar as pessoas a participar dentro da casa, só aquelas que sentirem à vontade. Tem gente que faz sozinho, que os outros familiares não querem saber. É difícil, não quer saber isso. Não. Ele vai sentar sozinho lá no quarto dele e faz muitas vezes. Ou junta dois só que querem, sentam, faz aquela leitura, conversam a respeito um pouquinho, cada um dá a sua opinião, faça essa prece, né? E podem ali conversar, colocar ali alguns problemas que tiverem para resolver, colocar ali uns com os outros, em fraternidade, faz a prece de encerramento e pronto. E deixa ali uma água para fluidificar, um copo de água, uma jarra de água, onde aquela água será fluidificada. E passa, coloca no filtro da casa, pode colocar essa água lá no filtro, onde todo mundo vai tomar essa água com a fluidificação que os Espíritos fizeram, né? E esse culto no lar, ele tem essa vantagem muito grande, que ele começa a atrair para dentro do lar energias boas, energias sadias. Então, o lar, a princípio, pode muitas vezes ter dificuldades de convivência, tem muitas desavenças. Essas desavenças, essas más convivências, essas dificuldades, elas vão sendo aos poucos diminuindo, elas vão se dissipando, porque energias boas vão sendo concentradas naquele lar. E uma luz passa a brilhar naquele lar. E essa luz é uma luz que vai atrair para esse lar essas energias boas. Espíritos vão lá, vão tentar ajudar. Espíritos vão chegar a ser levados pelos anjos de guarda lá para participar do estudo do Evangelho.
Esse lar vai se transformar num ponto de apoio, um ponto onde sadio, que vão ajudar pessoas, espíritos que estão ali transitando nas ruas, que a espiritualidade, os mentores da casa, os mentores do quarteirão, muitas vezes, passa ali, pega aquele espírito precisando de ouvir essas lições do Evangelho, vê essa luz, sabe que ali se faz esse culto, leva aquele espírito para lá, então. E aí, vocês, nós que estamos fazendo no lar, estaremos trabalhando para a nossa felicidade do lar e ajudando outras mentes que precisam de ouvir o Evangelho, que muitas vezes não têm outras oportunidades. Então, só traz ganho e benefício para todos nós. Então, era o que eu tinha para falar. Mais uma vez, eu desejo que esse ano de 2023 seja um ano de grandes realizações espirituais para todos nós. Obrigado pela presença e pela atenção de vocês. Muito bem, mais uma etapa vencida. Então agora é rogar mesmo que esse início seja uma caminhada com firmeza, para que a gente possa ir mais longe. Os nossos recadinhos são sempre esses, né? O senhor mesmo já falou do culto no lar, importantíssimo. A biblioteca, sempre tem um convite da biblioteca, né? Agora, a biblioteca tem locação de livros. É só fazer a inscrição, trazer um documento de identidade comprovando o endereço. Tem também vendas de livros novos e usados, livros infantis e kits promocionais. É a oportunidade do estudo, né? Oportunidade do estudo que nós estamos tendo. Gente, mais agora é só agradecer essa oportunidade. Logo depois, logo após a prece, o passe vai começar a ser dado. Então, quem sentir o desejo de passar pelo caminho, o convite está pronto. Rogamos a nossa Mãe Santíssima que, com teu manto de amor e de paz, possa cobrir a nós, a todos os nossos familiares e vizinhos, que essa cidade, esse estado, esse país e esse planeta seja coroado pelas energias do amor, e que a gente possa ser um instrumento para irradiar todas essas bênçãos que a gente recebe aqui, que a nossa caminhada seja um exemplo, mesmo nos tropeços que a gente passa, que a gente possa deixar um fio de amor em cada passo que demos. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora, na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muita paz, feliz ano novo, muito amor para todos.